Colossenses capítulo 1. E só recapitulando, talvez alguns irmãos não estavam aqui, essa é uma carta do apóstolo Paulo, uma das 4 cartas que Paulo escreve num período de aprisionamento. Dependendo da visão ou da leitura histórica que a gente faz, a gente identifica uma quantidade diferente de prisões de Paulo. Alguns entendem que Paulo teria ainda tido ministério depois de Atos 28, o último aprisionamento de Paulo teria gerado ainda algo ministerial que Lucas não teria escrito, possivelmente porque Lucas talvez tivesse morrido antes de Paulo. Essa é uma possibilidade. Paulo estava preso, a segunda prisão dele, a primeira em Roma, ele já tinha sido preso em Jerusalém, e agora ele estava preso em Roma. Ele tinha algum nível de liberdade, de receber pessoas, inclusive Epáfras, que é o personagem, uma espécie de carteiro aqui, uma espécie de parceiro ministerial de Paulo, ele vai e vem, trazendo novidades a respeito de Colossos. Mas não é porque ele tinha uma certa liberdade que não tinha os desafios de uma prisão romana. Lembremos, você já leu alguma coisa de história, você já assistiu alguma coisa de filme, e você sabe quão cruéis e quão severos eram os romanos para com os seus encarcerados. Paulo escreve 4 cartas. Também há uma discussão sobre a ordem. Qual das cartas teria sido primeiro? De fato, Colossenses não seria nenhuma das primeiras. Das 4 cartas que nós temos, Colossenses, Filipenses, Filemon e Efésios. A tendência é que a carta de Efésios e de Filipenses sejam anteriores à de Colossos e a carta pessoal, a pessoa de Filemon, cuja casa abrigava a igreja que estava em Colosso. Essa informação é importante, a gente vai visitando ela ao longo das mensagens. Epáfras, nós identificamos ele como um servo de Deus, possivelmente um evangelista, um diácono, um presbítero, mas Epáfras não era o pastor daquela igreja. E aquela igreja estava com um problema sério, na ausência de um ministério pastoral, heresias, sutilezas, enredos, vã-filosofias entram naquela igreja. E Epáfras vai pedir socorro a Paulo, para que Paulo orientasse a ele, para que Paulo orientasse a igreja. E nós chegamos exatamente agora no capítulo 1, quando Paulo dá a resposta. Epáfras traz o problema e Paulo agora vai mandar uma resposta. Capítulo 1, versículo de 1 a 3. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Vamos de novo do versículo 1. Santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, o nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Vamos orar por nós nesse momento e pedir que a palavra de Deus, que já encontrou guarida, já encontrou um terreno fértil, um terreno propício através do louvor, através da intercessão, que a palavra de Deus mantenha, continue abrindo espaço nas nossas mentes e corações. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Passamos boa parte do dia hoje nesse local de adoração. Estivemos pela manhã estudando a Tua palavra, alguns irmãos ficaram aqui ensaiando, outros tiveram reuniões. Voltamos agora, ó Deus, para Te celebrar, ó Deus, de maneira unida, como um só corpo, uma só mente, debaixo de uma só palavra, crendo no único e verdadeiro Deus, como cantamos, o Deus que era, que é e que há de vir, o Deus que faz milagre, o Deus do impossível. Como é bom, Senhor, estar no meio da Tua casa. Como é bom, ó Deus, ouvir a Tua palavra cantada, falada, através do brilho do olhar dos irmãos. Impressionante, ó Deus, como a alegria do Teu povo atravessa as máscaras que estão, ó Deus, na nossa face. É algo fantástico, ó Deus, ver o Teu povo Te adorando. Fala conosco, porque precisamos de Ti. Sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer.
A tua palavra, Senhor, se apresenta a nós como viva, como eficaz. É uma palavra que tem poder para todos aqueles que creem. E nós cremos, Senhor, como cantamos, cremos em Ti. E nós cremos que a Tua palavra é viva para o dia de hoje também. Fala conosco, ó Deus. Levanta, Senhor, aquele que está abatido, caído. Traz alegria, Senhor, ao que está entristecido. Renova, Senhor, a fé daquele que está dúbio, daquele que está cético, daquele, ó Deus, que está enfraquecido. Desperta, Senhor, a Tua igreja para esse tempo, porque perto está o Senhor, e nós desejamos a Tua volta. Fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Paulo tem uma questão com as suas igrejas, tanto a que ele mesmo fundou, as que ele evangelizou e pessoalmente fundou, quanto aquelas que ele trabalhou à distância. Como nós falamos domingo passado, Colossenses é uma carta que ele envia a uma igreja que ele não tinha presencialmente fundado aquela igreja. Mas a igreja era reflexo da pregação de Éfeso. E a igreja de Éfeso estava pulsante. A igreja de Éfeso estava irradiante. A igreja de Éfeso estava buscando a palavra de Deus profundamente. Vimos que assuntos muito profundos que aparecem em Éfeso não aparecem em outras cartas. Por quê? Porque era uma igreja que buscava o Senhor. Se você recordar um pouco aí na sua memória, nas viagens missionárias de Paulo, Paulo faz um elogio, por exemplo, à turma de Bereia. Ele diz assim, olha, os de Bereia são melhores do que os de Tessalônica, porque os de Bereia conferem as coisas na palavra de Deus. De certa forma, a gente pode entender que a igreja de Éfeso estava também no nível de busca, de crescimento, de maturidade espiritual superior à de outras igrejas. E há algumas diferenças. Também vimos que a igreja de Éfeso tinha um ministério pastoral forte, a igreja de Colossos não. E aí entra o primeiro detalhe, a relação entre o remetente, o apóstolo Paulo, e os seus destinatários, aqui no caso, os colossenses. Passa mais um aí para a gente. Paulo vai dizer aqui aos Coríntios, podemos ler junto? Porque eu sou... O ministério de Paulo era constantemente questionado. O ministério de Paulo foi questionado pela igreja de Corinto, foi questionado pela igreja de Gálatas, indiretamente foi questionado também pela de Tessalônica. E apesar de Paulo não estar sendo diretamente questionado pela igreja que estava em Colossos, Paulo já inicia se defendendo, para dizer assim, olha, não fui eu que fundei essa igreja, não fui eu que estive aí com vocês, na verdade, foi o irmão Epáfras, e ele vai dizer, ele vai elogiar Epáfras no meio da carta, no meio do caminho. Epáfras, ele é amoroso, Epáfras é um servo fiel, Epáfras ora e abençoa vocês. Eu não estive aí, mas é Deus quem me separou para o ministério. E a palavra que eu falo a vocês é uma palavra de Deus. Então Paulo inicia se apresentando, dizendo assim, olha, eu sou apóstolo de Cristo, eu não sou apóstolo da denominação, eu não sou apóstolo da igreja, eu não sou apóstolo dos irmãos, eu não estou debaixo das filosofias humanas, eu sou apóstolo de Cristo. Querido, como é bom quando nós temos convicção de quem nós somos diante de Deus. Será que você tem essa convicção plena? Eu sou um filho de Deus, eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro, o meu nome está escrito no livro da vida. E você que já exerce os dons que Deus tem te dado, você poder dizer, olha, não, eu sou um intercessor na igreja, eu sou um evangelista, eu sou um conselheiro, eu sou um adorador, eu sou um missionário, saber de fato quem somos no reino, porque nós não estamos a passeio, mas nós estamos de fato porque Cristo nos chamou. E no próprio texto de Colossenses, a gente vai ver adiante, ele vai dizer que ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Uma vez que nós fomos tirados e resgatados, existe um propósito de Deus. Paulo entendeu clara e profundamente qual era o seu propósito. Paulo foi ser chamado para ser apóstolo de Deus. E você, querido? Tem convicção do teu chamado no dia de hoje? Porque os tempos são maus, porque o mundo jaz do maligno,
Porque as pessoas estão procurando respostas. E nós precisamos nos apresentar diante dessa sociedade como sal e luz. Precisamos nos apresentar como igreja de Cristo que brilha no tempo presente. Você tem convicção da sua fé lá no seu local de trabalho, de estudo, na sua vizinhança? Pois bem, Paulo tinha essa convicção, apesar de muita rejeição. De novo, muito mais da igreja de Corinto, mas que aparecia nas outras. E a gente precisa entender por que Paulo era rejeitado. Um homem que ressuscitava literalmente defunto. Paulo orou por uma pessoa morta e ela foi curada. Pela pregação de Paulo e pelo poder de Deus. E ele diz muito claro, não eu, mas a graça de Deus comigo. Não sou eu que sou o cara, é a ação de Deus através da minha vida. Mas essa ação de Deus trouxe libertação, pessoas endemoniadas foram libertas, pessoas doentes foram curadas. Por que Paulo tinha toda essa questão? O problema principal é que Paulo não tinha sido um dos 12. Paulo não havia participado do batismo de Jesus com João. Paulo não tinha caminhado os 3 anos com Jesus. Paulo não viu Cristo morrer, não viu Cristo ressuscitar. Essa era a grande questão. Mas será que era essa? E Paulo vai dizer assim, olha, a graça de Deus está comigo. Realmente eu não andei com Cristo humano, mas eu conheci o Cristo ressurreto. Ele apareceu para mim. E Ele me elegeu, e Ele me escolheu, e Ele me separou. E mesmo que eu não tenha merecimento, eu sou o que sou por causa da graça de Cristo. Você consegue enxergar isso na sua vida? Mesmo não merecendo, nós cantamos também, tua graça está sobre mim, mesmo sem merecer, a graça de Cristo nos alcançou. Mas quando a gente percebe os problemas que aparecem na palavra de Deus das igrejas, e nós vamos de novo ter tempo de discorrer os problemas da igreja de Colossos, ceticismo, esoterismo, judaísmo dentro do cristianismo, politicagem, essas coisas estavam em Colossos, em Corintos, em Gálatas, e se nós não nos atentarmos, também entra dentro das nossas igrejas nos dias de hoje. Mas a questão toda, que a crise que Colossos está passando, que faz Epáfras largar tudo. Por que a gente consegue afirmar que Epáfras não era pastor? Porque se ele fosse pastor, ele não largaria a igreja. E ele ficou inclusive morando um tempo com Paulo em Roma. Ele não largaria a igreja para buscar solução. Ele buscaria solução na oração e na palavra de Deus. Mas Epáfras não tinha esse chamado, e quem tinha esse chamado era Paulo. E nós temos, querido, tantas vezes acontece comigo, tantas vezes acontece com você, de crises dentro do dia a dia da nossa fé cristã, nos tirarem atenção daquilo que deveria ser prioridade nas nossas vidas dentro de um relacionamento com Deus. E talvez, veja, não é uma crítica, presta bem atenção. Às vezes a gente tem até trocado de igrejas. E nós recebemos com muito carinho pessoas que vêm de outras igrejas para cá. É uma alegria. Às vezes a gente entende que realmente o ciclo num local terminou. E Deus quer nos levar para outros lugares. E Deus quer nos permitir conhecer outras pessoas e provar de alguma coisa diferente do Evangelho com outros irmãos. Então a crítica não é pelo ato de trocar de igreja. Nós não buscamos ninguém na igreja dos outros, mas nós recebemos as pessoas com muito carinho. Mas talvez a crise que muitas vezes nos leva a pensar em trocar de igreja não é com o pastor. A crise não é com a liderança. A crise não é com o ministério. A crise não é com a doutrina. Nossa, essa igreja pega muito no pé. Eu vou para a igreja do 15 porque lá é mais livre, é mais solto. Porque nessa igreja eu tenho que estar com a calça comprida, com a saia comprida, com o cabelo isso, aquilo. Talvez não seja esse o problema. Os chamados usos e costumes. Talvez não sejam situações pessoais. Talvez não sejam as questões relacionais, humanas. Talvez, querido, o problema seja mais profundo. Talvez seja rebeldia diante de Deus. Porque o texto de 1 Samuel, capítulo 8, põe aí para a gente. Eu não mandei esse texto, mas põe aí, por favor. 1 Samuel, capítulo 8, versículos 6 e 7. O povo pediu a Samuel que não mais os profetas direcionassem o povo, não mais a profecia, mas eles queriam um rei tal qual
todos os outros povos tinham. O problema deles não era com Samuel, o problema deles era com Deus. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: dai-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo, em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Será que a tua questão, querido, com a igreja, de você se afastar, de deixar de vir aos cultos, de participar, é a Covid? Lógico, queridos, todos nós temos uma preocupação e mantemos uma série de protocolos aqui na igreja, fazemos a nossa parte, mas confiamos em Deus, amém? Mas temos atuado com bastante disciplina e prudência. Eu quero aqui de púlpito louvar a igreja, os adolescentes, os juniores, as crianças, os homens e as mulheres, porque os irmãos têm cuidado uns dos outros em amor, se preservando, usando a máscara na hora do culto, aquela coisa toda. Mas talvez não seja a pandemia que tenha esfriado alguns de participar da igreja. Talvez não seja o desemprego, talvez não seja a luta, talvez seja o conflito com a palavra de Deus. Porque Paulo não alisou a igreja de Corinto e disse: olha, vocês são carnais, com todas as letras. Vocês são carnais, porque vocês vivem em partidarismo dentro da igreja. Ou vocês não são carnais, quando vocês permitem a promiscuidade dentro da igreja, onde já se viu? Paulo vai dizer, onde já se viu permitir esse tipo de promiscuidade dentro da igreja? Olha, irmão levando irmão no litígio, irmão levando irmão para o pau, para o Serasa, fazendo protesto. Não tem um sábio, não tem um ancião, não tem um adulto dentro da igreja para orientar vocês. Vocês são carnais. Essa era a discussão com a igreja de Corinto, que não aceitava o apostolado de Paulo. Mas o problema estava em Paulo, porque Paulo não era um dos 12, ou o problema estava na carnalidade? Mais um texto aí, 2 Crônicas 18:12. Por que muitas vezes não vamos à presença de Deus? Por que você não estuda a palavra? Por que você não vem na escola bíblica dominical na semana? Por que você não participa dos mentoreamentos? Por que você, querido, a questão não é o cansaço. A questão não é a falta de tempo, a gente arruma tempo para tudo. A questão é que a gente não quer ouvir a palavra, porque a palavra de Deus vai incomodar e exigir mudanças do meu caráter. Então é melhor não ouvi-la. Foi o que aconteceu em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 12, diz o seguinte: o mensageiro que fora chamar a Micaías, falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Bom para quem? Querido, a questão muitas vezes não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com o ministério, com diáconos, com pastores, com liderança. A questão tem a ver com a palavra de Deus. Quando Epáfras precisa largar tudo e ir buscar a ajuda de Paulo, é porque aquela igreja há bastante tempo estava autossuficiente em si, na sua sabedoria, na sua riqueza, no seu conhecimento filosófico, mas nada de palavra de Deus estava acontecendo naquele local. Paulo foi rechaçado pela igreja de Corinto, pela igreja de Gálatas, e aqui ele já inicia se defendendo. Olha, eu estou escrevendo para vocês, eu vou puxar a orelha de vocês, eu vou tocar o dedo na ferida, e antes que vocês digam alguma coisa, quem é esse cara que está mandando uma carta, que nem nos conhece, que nunca veio aqui? Quem é esse cara? Ele está dizendo: eu sou um apóstolo de Cristo e fui escolhido por Deus. Querido, nós precisamos dar ouvido à palavra de Deus. Paulo não vai pessoalmente a Colossos, como não tinha ido ainda pessoalmente a Roma. Contudo, a palavra de Deus, que foi pregada aos Efésios e que impactou a turma de Colossos, precisava ser resgatada. Como nós amamos o primeiro momento com a palavra de Deus e como nos tornamos sábios aos nossos próprios olhos tão rapidamente. E aquilo que era simples do Evangelho, as coisas mais simples, a gente consegue ter todo tipo de argumentação para dizer que aquilo não é mais útil para as nossas vidas. Os remetentes, ou melhor, o remetente que era Paulo,
na visão dos destinatários, que era a igreja de Colossos, a igreja de Corinto, a igreja de Gálatas, nem sempre era bem visto. Mas Paulo era bem visto por Deus. Passa mais uma aí. Esse Paulo que escreve, diferente do que a igreja tratava ele, o seu ministério era visto diferente por Deus. O texto bíblico de Atos vai dizer o seguinte: mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Se Paulo não era visto, não era reconhecido como pastor, como apóstolo daquelas igrejas, ele era visto como instrumento escolhido, como instrumento necessário de Deus. Para quê? Para a pregação do evangelho. Querido, as igrejas, elas são falhas, porque são recheadas de pessoas falhas. E eu fico imaginando, quando Epáfras chegou, correndo, desesperado, na presença de Paulo: Paulo, me ajude, pelo amor de Deus, você não tem ideia do que está acontecendo na igreja, você não sabe o que está acontecendo lá em Colossos. Paulo tem marido batendo em mulher. Isso fica indiretamente claro no texto, a gente vai chegar nisso adiante. Paulo tem irmãos ali da aristocracia, da Ásia, que eles têm escravo, Paulo. Você consegue entender disso? Aí Paulo falou: não é possível. Paulo é. E sabe quem tem escravo, Paulo? É na casa do pastor. Aí Paulo falou: não é possível. Paulo, os servos estão roubando os seus senhores. Os senhores estão escravizando os seus irmãos. Os filhos são desobedientes aos pais. Paulo, a coisa está muito complicada. E naquele momento, Paulo resgata a sua autoridade, a autoridade de alguém que tem a palavra de Deus, porque ele era instrumento escolhido de Deus. E querido, eu não estou falando só do ministério pastoral, para não parecer que é uma pregação de advogando em causa própria, não é só isso. Mas nós somos esses instrumentos de Deus para a geração presente. Nós somos escolhidos para esse tempo, porque se chegasse alguém contando a respeito da igreja brasileira do século 20 e 21, traria as mesmas notícias que Epáfras trouxe para Paulo. Iam dizer: olha, está muito estranho, porque a igreja está promíscua, porque a igreja está leviana, porque a igreja se vendeu a partidos políticos, porque há uma quantidade absurda de violência doméstica, de adultério, de divórcio, de pornografia. E Paulo vai dizer: como tão cedo essa igreja se desviou? A carta, queridos, da igreja que Epáfras leva falando de Colossos, poderia muito bem ser uma carta falando da igreja brasileira. E qual a resposta que a gente tem a dar? Houve um momento que Paulo tentou recuar. E isso serve até de alento, porque se até o apóstolo Paulo teve um momento de retração, se até o apóstolo Paulo teve um momento de tristeza e pensou em deixar, isso serve de alento para cada um de nós. E também de motivação para continuarmos em nome de Jesus. Porque o texto bíblico vai dizer: teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas. Por que Deus disse para Paulo não temer? Porque ele estava, me ajuda? Ele estava com medo. Ele estava com medo. Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo. E Paulo realmente não se calou. E é tempo, querido, de nós não nos calarmos em nome de Jesus. Por isso que Paulo se apresenta com muita força. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Paulo foi chamado, Paulo foi comissionado, Paulo foi enviado pelo próprio Cristo. E nós precisamos, queridos, ter muita convicção nesse tempo, e não qualquer Cristo. Paulo foi comissionado pelo Cristo ressurreto. O que fez grande diferença na vida de Paulo foi ver Cristo renascido, ressurgido, ressurreto dentre os mortos, por vontade de Deus, não pela própria vontade, não pela vontade da família, que a gente vai ver que isso é um problema em Colossos, porque Filemão, que era o escravocrata, coloca o seu filho, o tal de Antíoco, como pastor daquela igreja, e Paulo desce o pau nele no final do livro, porque ele não tinha cuidado para com o ministério. Queridos, nós precisamos entender qual é a vontade de Deus nas nossas vidas.
A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, amém? Isso é bonito de falar, mas qual é a vontade de Deus efetivamente? Lá no nosso trabalho, nesse mundo tenebroso, nesse Brasil que nós temos vivido, o que temos vivido. E uma outra coisa muito interessante da visão de Deus para esse remetente ao apóstolo Paulo, é a visão que ele tem de ministério. Porque Paulo não se apresenta acima de Timóteo, dando uma espécie de carteirada, mostrando as suas insígnias. Ele diz assim, olha, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo? Timóteo é o discípulo direto de Paulo, o pastor que vai dar continuidade ao legado de Paulo. E Paulo não se apresenta acima dele, como nós não devemos nos apresentar acima uns dos outros. Mas havia, mesmo que houvesse, uma proeminência de Paulo por conta das cartas, dos milagres, Paulo trata o ministério da palavra, ele, Timóteo, Tito. E ele vai dizer na carta aos Coríntios, olha, eu e Tito é a mesma coisa, Tito segue os meus passos. Enviar Tito à igreja de Corinto é a mesma coisa que ser eu. E às vezes a gente vê na igreja, não da parte dos pastores, eu falo isso com bastante alegria, dou testemunho, com muita alegria, do ministério colegiado que nós temos nessa igreja. A minha vida, do Jair, a da Mabel, inclusive depois oremos pela pastora Mabel, que eu recebi uma mensagem um pouquinho antes do culto, que ela não estava bem de saúde. A vida do pastor Enedir, a vida do pastor emérito da nossa igreja, o Ezequias, os novos irmãos que estão sendo vocacionados e chamados ao ministério pastoral. Alguns irmãos talvez faça algum tipo de diferença. O pastor titular, o pastor disso, daquilo. Querido, isso não existe no reino de Deus. Nós somos todos chamados e vocacionados para fazer a obra de Deus. Uma pena que o Jair não tem a minha voz para cantar. Eu fico chateado por ele, que é uma coisa que eu sei que incomoda ele, não poder cantar com a minha voz, Mas, tirando isso, Fala sério, Indu. É um desafio, cara? Mas não há diferença no ministério pastoral dessa igreja. Nós cremos na mesma palavra. E nós partilhamos das mesmas ideias espirituais. Assim como Paulo e Timóteo caminhavam em unidade, precisamos nós também caminharmos em nome de Jesus. Paulo declara a respeito do seu ministério: não sou eu, mas é a graça de Cristo que habita e opera em mim. Queridos, uma visão dos destinatários de Colossos, outra é a visão de Deus. Mas o que Paulo enxergava? Quando Paulo manda essa carta, ele recebe a história de Epáfras. Passa mais uma aí. Lembrando, Epáfras foi visitá-lo. E Epáfras contou o caos. Se a gente passear aqui pelo texto bíblico, vai aparecer as questões de advertência contra os falsos mestres, contra a hipocrisia, contra a vã filosofia, lá no capítulo 2. Vai aparecer a questão de problemas com o cerimonialismo, a ritualidade, a religiosidade, ainda no capítulo 2, a questão das práticas menores, não espirituais, mundanas, que não vencem o pecado. Vai aparecer a questão familiar no capítulo 3, vai aparecer... Epáfras contou tudo isso a Paulo. Paulo estava preso. Mas qual a visão que Paulo tem? Qual que é a visão que os pastores têm das igrejas, das suas ovelhas, daqueles que o Senhor tem colocado nas suas mãos? O texto vai dizer: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Queridos, nós temos orado por esta igreja. Nós temos orado por meninos e meninas. Nós temos orado por aqueles que estão transitando com pecado. Nós temos orado por aqueles que estão fracos na fé. Nós temos orado por aqueles que estão dúbios, aqueles que estão conflituosos com a fé. Você não vê no ministério pastoral dessa igreja, em qualquer outro ministério pastoral sério, as pessoas fazendo apontamentos de vida, de família, de problema de casamento no púlpito. Você não vê isso em ministério pastoral nesta igreja e em outras igrejas sérias. Paulo também não faz isso. E não tenha dúvidas que Epáfras deu nome, CPF, endereço e RG das pessoas que ele está falando. Vai ter um momento que Paulo vai usar isto. Tem determinado momento que Paulo vai dizer com todas as letras: Alexandre Latoeiro, Dimas, esse daqui, aquele, eles são agentes do inferno. Ele vai dizer, porque vez por outra o diabo coloca a gente na igreja para desvirtuar a palavra de Deus. Mas Paulo não faz isso com as suas ovelhas, com aqueles que são fracos.
De novo, Paulo não foi o fundador dessa igreja. E quando a gente faz a leitura, a linha do tempo, dá para entender o porquê que essa igreja não teve a indicação de um pastor pelo próprio apóstolo Paulo. Parece que não deu tempo, porque se essa igreja ela foi aberta como um reflexo da pregação de Éfeso, que é o que tudo indica, Paulo faz a viagem e permanece em Éfeso na sua terceira e última viagem. Depois ele é preso. Ele é levado preso em Jerusalém e depois ele é levado preso para Roma. Então realmente não deu tempo de Paulo colocar ali, instaurar um ministério da palavra. Mas o coração de Paulo era um coração de pastor. A excelência do ministério bíblico se dá em duas coisas. A excelência do ministério bíblico se dá em duas coisas. Você quer ver uma igreja bem-sucedida? Ela tem essa caminhada. É um pastor que cuida da palavra de Deus e da oração. Cuida de alimentar, de nutrir as suas ovelhas. E uma igreja que cuida de abençoar a vida e a família dos seus pastores. Quando tem essa troca, a coisa flui. Não existe igreja, querido, põe uma coisa na cabeça. Não existe igreja saudável com pastor doente. Não existe uma igreja que tenha sã doutrina se o pastor é herético. Não existe isso. Não tem como. E Paulo entende, apesar de receber tudo aquilo, Paulo entende que ele precisava cuidar. Epáfras estava ali bombando. Paulo, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, vamos fazer acontecer. E Paulo vai dizer assim: eu tenho orado por esta igreja. E eu dou graças. Porque apesar de ter um ou outro que de repente está fazendo isso, Epáfras, tem muita gente de Deus naquele lugar. E a fé dos colossenses tem sido conhecida em toda a região. Queridos, isso nos serve de atenção, porque a salvação e a fidelidade de pessoas em igrejas não sérias. Vou repetir, tem gente salva em lugares que a gente olha e diz assim: não, mas não dá. Essa pregação é muito herética, essa pregação não honra Jesus, essa pregação não traz o senhorio de Jesus Cristo Salvador. Não diminua o poder do sangue de Jesus na cruz. Porque Jesus pode salvar a tempo e fora de tempo, em todo e qualquer lugar. Você crê nisso? Ah, mas aquele meu amigo, aquele isso que está em tal lugar e tal do outro, eu não sei, querido. Todo aquele que confessar o nome de Jesus, me ajudem, todo aquele que confessar o nome de Jesus, não diz o local que ele confessa, né? Não diz o local que ele confessa, diz a quem ele confessa. Mas em contrapartida, se há pessoas salvas, pessoas que encontram Jesus em lugares estranhos, há muita gente perdida nos lugares onde o nome de Jesus tem sido corretamente, dignamente proclamado e dignificado. Hoje de manhã na nossa turma ali de EBD, na escola bíblica aqui com os adultos, a gente estava falando um pouco sobre isso. Os números na Bíblia a matemática na Bíblia é uma coisa muito complicada. O texto bíblico diz que 2 estarão numa cama, um será levado, outro deixado. 2 estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Se a gente traz essa mesma proporcionalidade para dentro da igreja, o que a gente vai pensar, querido? Numa igreja com 300 pessoas, 150 serão levadas e 150 serão deixadas? Nós precisamos voltar a ter uma busca profunda a respeito da palavra de Deus. A igreja de Colossos se perdeu muito rápido, porque abandonou a busca da palavra de Deus, porque não investiu no ministério pastoral e porque se achavam autossuficientes. Mas Paulo, ele tem uma visão de oração e ele elogia os irmãos. E aqui fica uma pulga atrás da orelha, fica uma dúvida: por que Paulo estava elogiando essa igreja? Se Epáfras, que estava presente, disse que a igreja estava o caos. 2 alternativas, querido. Uma visão motivacional do pastor, daquela fala que nem é tudo aquilo, mas ele está falando para motivar a igreja, porque ele está vendo alguma coisa. Ou talvez seja uma fala realmente distintiva, porque havia um grupo que buscava a Deus e havia outro grupo que tinha aberto mão da palavra verdadeira. Mas a questão toda é que Paulo não vê os colossenses como Epáfras via
Paulo tem um coração diferente. Para terminar, passa mais uma aí. Existe uma visão de Deus, querido. E essa é a maior bênção do Evangelho. Essa é uma coisa fantástica. E Paulo vai dizer de novo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis, irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, aos santos e fiéis. Mas Epáfras está dizendo, Paulo, tem uma liderança aristocrática ali, tem os donos da igreja, e Paulo está dizendo, são santos e fiéis. Mas Paulo, tem escravidão dentro da igreja, Paulo? E Paulo está dizendo assim, são santos e fiéis. Mas Paulo, tem promiscuidade, são santos e fiéis. Da onde que Paulo está tirando isso, querido? A vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Aqueles que estavam mortos, foi gerado vida, juntamente com quem? Com Cristo Jesus. Vos deu, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Querido, nós fomos libertos por Cristo Jesus. E o pecado não mais tem domínio sobre vós. Quando Paulo está dizendo que eles são santos e Epáfras está dizendo assim, não, mas eles são pecadores. Paulo está dizendo assim, Epáfras, a gente precisa lembrar eles que eles já foram libertos pelo sangue de Jesus. E querido, talvez em algum momento da sua vida, da sua caminhada com Cristo, o diabo, isso vai aparecer lá no capítulo 3, tá? O diabo traga à sua memória aquilo que estava escrito contra nós. Paulo diz no capítulo 3 de Colossenses que havia um escrito, havia uma declaração, havia um registro, quase que uma coisa de cartório, que estava escrito contra cada um de nós. E quando a gente fraqueja, e quando a gente dá uma tropicada na fé, e quando a gente escorrega, o diabo vem para trazer que tudo aquilo foi perdido. E ao invés de nos rendermos aos pés do Senhor, a gente, que é o problema de Colossos, a gente vai buscar refúgio em outras coisas. A gente vai tentar justificar o pecado, que é o problema da vanfilosofia. A gente vai tentar explicar que o pecado não é tão pecado assim. Afinal de contas, todo mundo faz. Essa coisa de santidade na igreja é hipocrisia dos cristãos. Porque os cristãos são falsos moralistas, porque os cristãos vivem em pecados ocultos e eles ficam falando essas coisas. Isso são vãs filosofias. Ao invés de assumir o nosso erro, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas dentro de Colossos, ao invés de confessar pecado, a gente tenta encaixar o pecado na nossa vida. A gente tenta colocar ele nas nossas rotinas. E alguns, inclusive, se afastam da igreja, porque não querem ouvir a palavra de Deus que confronta o pecado. Ao invés de aceitar o confronto do pecado e não resistir a Deus, a palavra de Deus diz que devemos resistir ao diabo. Mas, na verdade, a gente tem resistido à palavra de Deus, porque a gente não quer mudança. E a gente tenta encaixar nas rotinas da igreja a nossa pecaminosidade. E Paulo está dizendo assim, não precisa. Porque nós já fomos libertos em Cristo Jesus. Tudo isso é enredo, tudo isso é fumaça, tudo isso é engano do diabo. Porque se você confessar, você já está liberto em Cristo Jesus. Querido, não precisa ficar buscando subterfúgios, não precisa ficar arrumando argumentação, e não precisa ficar procurando pecados na igreja, porque a igreja está cheia de pecados. Se alguém não te contou isso, eu vou te contar hoje. Mas pastor, como que há pecado na igreja? Claro, querido, eu estou aqui. E você também está. Eu não sei te avisar, mas dá uma olhada. Olha para o irmão do teu lado. Cadê o Ludovico? Está aí hoje? O Ludovico que gosta dessas coisas. Olha para o irmão que está do seu lado. Olha, diga assim, você é um pecador, seu infeliz. Mas,
A graça de Cristo cobre os nossos pecados. Nós não precisamos fugir da situação. Ah, mas meu casamento é isso. Ah, mas o meu namoro é aquilo. Ah, mas o meu relacionamento com as coisas do mundo é assim, com dinheiro, tal e tal. Não precisa se esconder, não precisa criar máscaras. Você está no lugar certo. Você está na casa de Deus, no meio de pecadores que são amados por Cristo Jesus. Querido, esse é o lugar certo para confessarmos os nossos pecados. Também vai aparecer no texto de Colossenses, para que confessemos pecados uns aos outros. E é bom não acumular, né? Imagina se a gente começar a confessar pecado, eu e você, Edu. Nossa, vai uma semana de conversa, né? Só nós dois. Eu vou falar mais, você vai ouvir. Mas assim, vai ser uma semana só de conversa. Queridos, o grande problema de Colossos foi não se render à graça libertadora do sangue de Jesus. E transformar a igreja numa nhaca, cheia de subterfúgios, cheia de hipocrisia, cheia de religiosidade, cheia de coisas desnecessárias. Porque Deus está pronto para me perdoar. E Deus está pronto para te perdoar. Querido, Deus vê a mim e a você pela lente da cruz. Por isso que nós oramos em nome de Jesus, não é um mantra. Não é mantra isso. Isso é uma palavra de autoridade. Nós oramos em nome de Jesus. Quando nós vamos interceder por alguém, oramos aqui, por exemplo, pela vida do Marcos. Quando a gente vai interceder por alguém, a gente não vai em nosso nome. A gente vai em nome de Jesus. Porque se você orar no seu próprio nome, o que Deus vai ver é um pecador. E a palavra de Deus diz que os nossos pecados e as nossas iniquidades nos afastam. De tal maneira que Deus nem nos vê, nem nos ouve. Mas quando nos apresentamos em nome de Jesus, ao invés dele ver o público mentiroso, pecador, hipócrita, ele olha duas vezes e fala, esse aqui é meu filho, vem, entra. Ao invés de ver o Felipe, ao invés de ver o Caio, ao invés de ver cada um dos irmãos, ele fala assim, entra, é meu filho, tem a cara de Cristo, tem a cara de Jesus. Deus tem nos visto liberto porque Ele nos libertou. Ele nos tirou de um lugar, Ele nos tirou de uma condição. Nada que nós façamos é novidade para Deus. Você não precisa criar argumentos para defender pecados. Você não precisa entrar em vãs filosofia para defender pecado. Deus já sabe. Você só precisa dizer, pai, eu errei. E Ele vai dizer, filho, vem que eu te perdoo. A igreja de Colossos criou todo um sistema maligno que existe até hoje. Até hoje. E nós queremos esconder os nossos pecados. E nós estamos abrindo caminho para trazer ainda mais pecadores para essa igreja em nome de Jesus. E nós vamos receber e acolher pessoas que têm pecados diferentes do nosso, mas que são tão pecadores quanto nós. Talvez nós, na verdade, somos mais pecadores, porque nós conhecemos a verdade. Pastor, mas como é estranho ter determinado tipo de pessoas no meio da igreja, como que? Você já olhou no espelho? Se cabe eu e você dentro da igreja, cabe qualquer um outro, porque a mesma graça que operava em Paulo. Epáfras estava desesperado. Paulo, não tem jeito. E Paulo está dizendo assim, eles são santos. Porque quem santifica é o sangue do Cordeiro. A santificação não está em ir a algum lugar. A santificação está em ser transportado para um lugar. Não é ir para Aparecida, para Jerusalém, nem para a igreja. Mas é ser transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Querido, nós precisamos estar disponíveis. Epáfras ficou desesperado. Eu entendo Epáfras, ele tinha um coração zeloso, como muitos de nós temos. Paulo vai dizer, eu conheço o coração dos judeus lá de Roma. Eles têm zelo por Deus, mas não com conhecimento. Porque desconhecendo a justiça de Deus, eles estabeleceram a sua própria justiça. Moisés vai dizer que aquele que
pratica a justiça da lei, que viva pela justiça da lei. Mas o que se diz a respeito da fé? E ele responde: a palavra de Deus não está longe para que alguém tenha que subir no céu e trazer Cristo de volta. Nem lá em cima e nem lá embaixo para ressuscitar Cristo dos mortos. Mas a palavra está perto dos nossos lábios e do nosso coração. Porque se confessardes a Cristo com a tua boca e crerdes no teu coração, serás salvo. Queridos, nós não podemos trazer o zelo num formato que Paulo combate, tanto na igreja de Colosso quanto na igreja de Roma. Nós precisamos estar disponíveis para receber pessoas que estão desesperadas, desesperançosas, sendo perseguidas, recebendo atitudes terríveis nas suas casas, na sociedade e na igreja. Epáfras Paulo tinha um coração diferente. Abaixe sua cabeça um instante. Como que você tem se visto? Em primeiro lugar, eu quero te dizer com bastante alegria, que independente do teu pecado, independente das tuas mentiras, independente das suas falcatruas, independente da sua promiscuidade, independente da tua corrupção, o sangue de Jesus permite, de uma maneira fantástica, que Deus te veja como filho. E esse mesmo sangue que me cobre é poderoso para cobrir e fazer novos filhos de Deus, de tantos que estão na sociedade, procurando espaço, procurando felicidade onde não tem. A verdade é essa, nós sabemos que não há felicidade em tantas práticas sociais, sabemos. Mas está na hora da gente abrir espaço para que o sangue de Cristo possa restaurar e regenerar outros tipos de pecadores, talvez até menores do que nós mesmos.